essa base vai ser que ela vai de encontro ao justnaturalismo e ao positivismo ao mesmo tempo. Então, ela acredita que o direito não é a moral vigente na sociedade, como base, assim, e também não acredita que o direito seja o que está positivado na lei. Então, se ele não acredita que seja nenhum desses dois, o que o realismo jurídico vai dizer que o direito é? O direito, para o realismo jurídico, vai ser aquele direito verificado na prática da sociedade. Então, a convivência das comunidades. Então, ele considera o direito uma ciência sociológica e não aquela ciência normativa. Então, ele vai considerar o direito um fato social, cuja validade corresponde à efetividade na sociedade. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai se preocupar com a repercussão que aquela norma ou que aquela determinada jurisprudência vai ter na sociedade, ou seja, as consequências práticas, os efeitos práticos daquele determinado objeto na sociedade. E outra coisa que eles têm em comum é que ele considera a norma jurídica apenas uma referência. Ele não vai considerar que a norma jurídica, ele não vai considerar a norma jurídica a base do direito, e sim apenas uma referência a partir da qual o juiz, com um caso concreto nas mãos, vai determinar o que é direito e o que não é. Ok? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Então, gente, boa noite. Aproveitando o que Bárbara falou, né, eu vou tentar diferenciar um pouco sobre o que seria o realismo jurídico clássico e o realismo jurídico. E vocês vão entender essa diferença, né, e por que é importante pontuar essa diferença, porque o realismo jurídico clássico e o realismo jurídico, apesar de eles terem nomes parecidos, né, e de, em algum momento eles terem uma certa aproximação, eles também vão destoar em alguns fatores, principalmente no tocante ao objeto de estudo. E, nesse caso, o realismo jurídico clássico, ele é um estudo no âmbito da filosofia do direito, que ele se preocupa em compreender, basicamente, o que seria o direito, o que seria a justiça e o que seria o justo. E os principais representantes dessa vertente é esse senhorzinho que está na foto, né, Javier Hervada, e na contemporaneidade a gente pode citar Michel Weill. E para Hervada, ele, basicamente, esse nome, realismo jurídico clássico, veio por causa da sua tese, e ele acreditava que o nome realismo, ele poderia surgir porque ele acreditava no direito como uma coisa justa, e que a relação, né, entre os indivíduos, ela seria o centro do estudo da ciência jurídica. E, além disso, um dos outros objetos de estudo, né, seria a definição de justiça, que para Hervada seria basicamente a vontade constante, né, de dar a cada um o seu direito. E o seu direito seria basicamente o que é justo, né, porque é a sua parte. Em relação a isso, a essa divisão, né, do que é seu e do que é justo, do que é direito, Hervada vai entender que basicamente, a própria sociedade, né, quando ela vai sendo formada, vai fazendo como eu posso dizer, essa divisão dessas tarefas, de funções, e aí, por consequência, ele vai dividir também, né, o que seria meu, o que seria seu, o que seria nosso, o que seria do outro, e a partir dessa divisão do que seria de cada um, nasce o direito. Boa noite. Agora eu vou apresentar a primeira vertente, que é a vertente norte-americana. Essa vertente vai ser desenvolvida no ambiente universitário, em universidades muito renomadas dos Estados Unidos, como Yale, Columbia e Johns Hopkins. Essa vertente norte-americana do realismo jurídico vai surgir em contraposição ao formalismo jurídico, que era uma vertente que tinha sido consolidada nos Estados Unidos por um antigo diretor de Harvard, o Christopher Columbus Langdale, que dizia que o juiz ele não deveria fazer a lei, mas ele deveria apenas aplicar a lei. Então, o formalismo jurídico acreditava que o juiz ele deveria apenas pegar a lei de forma mecânica e aplicar no caso, sem ter nenhum espaço para subjetividade ou inclinações pessoais do magistrado em si. Aí, em contraposição a isso, como eu falei, vai surgir o realismo jurídico nos Estados Unidos, que inclusive vai receber esse nome em 1930 pelo Carl Llewellyn. E aí vai ser um movimento, então, que assim como a Bárbara já introduziu, ele vai ter uma percepção do direito como fato social.
Então, o direito não vai ser a norma, mas ele é a experiência, ou seja, aquilo que acontece, as decisões judiciárias. Aí, o juiz, então, ele vai ser muito mais guiado pelo fato do que pela norma, pela lei, quando ele for tomar suas decisões judiciais. Aí vai ter também o pensamento do Oliver Wendell Holmes, que vai ser um dos principais pensadores do realismo jurídico norte-americano, que vai ter uma frase que resume bastante essa teoria, que é que o direito não é lógica, mas é experiência. Então, aí entra também a questão de uma noção muito mais pragmática do direito, que é analisado no local onde o direito é mais colocado em prática, que é nos tribunais, através das decisões judiciais. Nessa questão também de recusar essa percepção do direito como algo lógico, os realistas jurídicos norte-americanos também vão recusar a visão de que o direito era uma ciência, porque a ciência, ela é sim um processo lógico, né, que vai se desenvolver conforme processos pré-estabelecidos e determinados, como experimentação, hipóteses, conclusão, e o direito não, ele seria aquilo que é feito na prática, né. Com relação a isso, vai ter também uma grande importância dada à figura do juiz, né, já que eles vão definir que a lei é aquilo que o juiz determina como tal. Aí outros pensadores, né, além do Oliver Wendell, vão ser esse Jerome Frank, o Carl Llewellyn, o Henrique Abel, o Benjamin Cardoso e o Felix S. Cohen e o Roscoe Pound. Todos eles dos Estados Unidos, né, grande parte participou da corte dos Estados Unidos, como o Oliver Wendell. Tem uma outra tese também do Oliver Wendell, que é a questão da previsibilidade jurídica. Ele dizia que os advogados, a gente contratava os advogados, né, para que eles pudessem tentar prever as ações dos magistrados, e que não adiantava eles ficarem tentando criar disfarces, criar tentativas lógicas, porque isso era apenas disfarces na retórica do juiz, e que para tentar realmente ser um advogado efetivo, eles deveriam tentar prever as decisões dos juízes. Aí, para deixar essa questão um pouco mais concreta, eu trouxe um exemplo, para exemplificar um pouco mais o que seria uma perspectiva realista do direito. Teve um caso em 1903, que tinha sido feita uma lei de que as mulheres só poderiam trabalhar um excedente de 10 horas, seja em lavanderias, manufaturas ou pequenas empresas. E tinha uma empresa em Portland, lá no Oregon, que estava fazendo as mulheres excederem essas horas de trabalho. Essa empresa acabou sendo multada, só que aí ela entrou em recorrência com isso, por não aceitar, e esse caso acabou chegando na Suprema Corte. Aí um advogado super famoso, ele acabou pegando esse caso pro bono e ele defendeu a favor do Estado. E para defender esse caso, ele fez 112 páginas de relatório, sendo que apenas 2 páginas eram tratando da questão legal em si. As outras 110 eram sobre fatos sociais, ou seja, casos de mulheres que trabalharam excedente acima de 10 horas e acabaram tendo malefícios por conta disso. Então, isso é um exemplo do realismo jurídico sendo colocado em prática, né? Ele trouxe fatos sociais para sustentar o seu caso, e essa lei continuou sendo vigente, a empresa teve sim que pagar a multa, e esse é um exemplo, né, de como o juiz, ele acabou sendo a principal fonte do direito, porque foi ele quem decidiu, de acordo com suas próprias inclinações pessoais, e não foi só baseado na norma, né, foi muito mais baseado numa questão sociológica, numa questão humana, que foram os fatos sociais. Então, agora que Pamela falou sobre a vertente norte-americana, eu vou falar um pouco sobre a vertente escandinava, que basicamente o maior destaque dessa escola, dessa vertente, foi a escola de Uppsala, que dela originaram grandes nomes como Axel Hagström, Carl Oliver Crona e Alf Ross. E, no caso, o precursor dessa vertente foi Axel Hagström, que é um jurista sueco, e as teses dessa escola, elas basicamente postulavam que o direito, ele era um fenômeno materialmente real e que ele era concretizado nas relações jurídicas, né, nas relações entre os indivíduos e não somente nos textos legais. E, a partir disso, ele acreditava também, o pessoal que acreditava nessa vertente escandinava, eles pensavam que o direito, né, o respeito às normas, o cumprimento dessas regras, elas eram feitas basicamente por causa de fatores sociais e psicológicos, que eles eram assegurados por uma força mágica, que essa força mágica basicamente era o real direito. E o real direito, ele era conceituado como aquele que era praticado por uma sociedade e que pesava o valor da atividade judicial, mas que as regras e as leis que estavam regulamentadas, elas eram basicamente pré-existentes à atividade jurisprudencial. Então, o que eles acreditavam era que
eles não desvalorizavam as normas nem as regras, mas eles acreditavam que até as regras, né, que eram regulamentadas em uma determinada sociedade, ela também ela aconteceu, né, ela foi regulamentada por causa de fatores sociais ou de fatores psicológicos. Então, que esses fatores eram pré-existentes à própria atividade jurisprudencial. E essas razões, né, esse respeito às regras e às normas, por causa desses fatores, acontecia porque eles acreditavam que o próprio indivíduo, né, que convivia socialmente, ele próprio tinha um juízo, uma noção do que seria necessário para o cumprimento da norma. E esse juízo, né, ele poderia vir por causa de crenças ou por causa de questões internas mesmo, de forma psicológica, ou até mesmo por receios, como, por exemplo, está no slide, um receio ou um medo da sanção que ele poderia vir a sofrer caso ele descumprisse essa norma. Algumas teses, né, que foram trazidas por alguns pensadores da vertente escandinava, como a de Alf Rose e a de Carl Oliver Kroner, vocês vão saber a seguir. Boa noite a todo mundo. Bem, pessoal, no nosso trabalho, a gente decidiu abordar a parte dos representantes de cada corrente do realismo jurídico por meio de um debate. Então, nosso debate ele vai seguir o exemplo do parlamento britânico. Como é que funciona o debate no parlamento britânico? A gente tem o governo e a gente tem a oposição. Geralmente, são as primeiras e segundas casas. Só que, como no nosso caso, nós só temos 4 debatedores, só deu para formar 2 duplas, formadas por primeiras casas. Primeiro governo e primeira oposição. Como não tem segunda, basta só dizer governo e oposição. Esse debate vai seguir vai ocorrer da seguinte maneira. Nós vamos ter uma moção. Essa moção é a temática pela qual irá ocorrer o debate. Eu já disponibilizei aqui no chat do nosso grupo qual é a moção, que no caso é a temática que vai ser o princípio, a linha de segmento do nosso debate, e quero deixar claro para vocês que quem vai estar no governo vão ser os representantes da vertente norte-americana e na oposição vão ser os representantes da vertente escandinava. Os primeiros representantes de cada lado são chamados de líderes e os segundos de adjuntos. Os líderes, eles vão desenvolver a ideia de que, para iniciar o debate, eles vão trazer, por meio de um discurso, as teses de cada vertente, tanto a norte-americana quanto a escandinava. E, além disso, eles vão tentar também incorporar ideias dos próprios pensadores que eles estão interpretando. Além disso, no caso dos adjuntos, que vão ser as segundas pessoas que vão falar de cada casa, tanto do governo quanto da oposição, eles vão fazer um complemento às ideias já apresentadas pelos líderes. Além de, como mesma coisa dos líderes, eles vão dar continuidade à representação dos seus papéis. É isso. Agora eu vou passar a palavra para a mediadora do debate, vai ser Bárbara Araújo. Oi, gente, boa noite de novo. Então, eu vou mediar aqui esse debate incrível, super dinâmico, entre pessoas inéditas. Eu garanto a vocês nunca mais vão ver um debate com essas entidades aqui presentes, ok? Então, bora lá começar esse debate. E deixa eu falar uma coisa, é bom vocês ficarem ligados, porque a gente vai precisar de vocês para decidir aqui o final desse debate, viu? Então, bora começar. Líder do governo, você tem a palavra. Detalhe, vocês têm 3 minutos, cada um. Pode começar, líder. Boa noite a todos. Eu inicio o debate abordando a necessidade do direito emanar das decisões judiciais, uma vez que as decisões judiciais são a fonte propriamente dita do direito. Para tornar clara a minha afirmação, vos trago um exemplo. O bandido costuma agir analisando as consequências dos seus atos, mas geralmente não leva em consideração o que ele está fazendo de ruim para alguém, e sim o que vai ser a punição dada pela corte, pelo juiz. Assim, é evidente que esse bandido é o consumidor do direito propriamente dito, e esse direito emana das decisões judiciais. Logo, é indispensável que os juristas trabalhem na previsão daquilo que vai ser decidido nas cortes. A ciência do direito, nesse sentido, nada mais é do que uma previsão totalmente comparável com a situação do bandido, que busca prever as consequências dos seus atos para si mesmo.
com o intuito de sustentar as benesses desse tipo de sistema, eu pontuo agora razões pelas quais o realismo jurídico norte-americano é, de fato, bom para o Estado que ele adota como sistema jurídico. Para corroborar a minha afirmação, destaco que o realismo pauta as suas decisões jurídicas a partir de um conjunto de dogmas, algo como a base de dados, como um conjunto de decisões anteriores à decisão presente. Dessa forma, o realismo jurídico norte-americano é muito prático e muito previsível, o que confirma sua grandiosa capacidade de estabelecer segurança jurídica para o país que adota ele como sistema. Ou seja, é realmente um sistema muito bom. Passo a palavra. Muito obrigada pelo seu discurso. Bárbara, o microfone dela está dando defeito. Agora eu dou a palavra. Obrigado pela palavra. Tá escutando? Sim, agora deu certo. Estava ficando travado. Mas tudo bem. Certo. Então, boa noite. Primeiramente, eu quero iniciar o meu discurso fazendo uma cautelosa concessão ao que foi proferido pelo líder do governo. Por que cautelosa? Porque, assim como proferido pelo líder do governo, a oposição, que é onde eu estou representando, que é defendendo a vertente escandinava, nós defendemos que as decisões judiciais são, sim, um ponto imprescindível no direito. Só que é importante destacar que houve uma restrição muito significativa entre a abordagem que tenta conciliar o direito com as decisões judiciais no discurso antecedente ao meu. Com isso, eu gostaria de esclarecer a necessidade de se estabelecer uma corrente doutrinária da filosofia do direito que amplie o entendimento sobre o sistema jurídico de maneira mais efetiva. É exatamente nesse sentido que eu provo que o meu cenário, o cenário da oposição, é melhor do que o cenário do governo, porque nós vamos ampliar essa abordagem do entendimento do sistema jurídico ao adotar parâmetros psicológicos como mecanismos fundamentais para corroborar a defesa da nossa vertente. Então, o que eu quero deixar evidente aqui para vocês, que a ideia que eu estou tentando esclarecer para todos é uma ideia pautada na concepção de que existem pessoas que sentem a necessidade, existem pessoas não, todas as pessoas, elas sentem a necessidade, ainda que inconscientemente, de agir de uma maneira específica a partir de uma determinação. E nesse caso específico que eu estou tratando, essa determinação é uma lei. E é isso que vai tornar o meu cenário mais forte do que o cenário do governo, porque essa determinação, ela é aceita pelas pessoas, e faz com que elas cumpram as normas estabelecidas para o bom convívio social. Assim, é evidente que o aspecto psicológico ele vai se mostrar bem mais relevante nesse debate do que os aspectos trazidos pelo governo. Imaginem só, existe uma parcela inteira da sociedade que não concorda com o fato de que assassinatos são crimes hediondos. Ou simplesmente uma parte hipotética. Imagine só, existe uma parte da sociedade que não acredita nisso e não concorda que assassinatos são crimes hediondos. Assim, vocês acham que o único código de lei, tão somente, ele vai ser capaz de impedir alguém de cometer um assassinato? É uma pergunta retórica, só que vou esclarecer para vocês para que fique bem claro. A resposta é não. Por quê? Porque essa ideia, ela precisa estar incutida na mentalidade de cada pessoa. É preciso que elas acreditem, é preciso que elas aceitem essa ideia, que é errado fazer isso. A partir do momento que elas aceitam essa ideia, elas vão tentar reproduzir esse mecanismo. E tudo isso parte do princípio psicológico. Por isso que nós não podemos fazer como foi proferido pelo primeiro governo. Nós precisamos levar em consideração, sim, os aspectos psicológicos trazidos na vertente escandinava. Não apenas as decisões judiciais que são defendidas na vertente norte-americana do governo, no discurso anterior ao meu. Porque o direito, ele não pode se dissociar dos aspectos psicológicos. O direito, ele precisa dialogar de maneira direta com a biologia humana. Ele precisa levar em consideração o modo como e sobre o porquê as pessoas agem. É preciso levar isso em consideração. E depois de todos esses aspectos, é indubitável que a oposição merece ganhar esse debate, em contrapartida ao primeiro governo. Muito obrigado. Obrigada pelo seu discurso, senhor Carl Oliver Cronin. Agora eu passo a fala para o adjunto do governo. O senhor tem 3 minutos. Uma boa noite a todos. Olha,
Inicialmente, eu, Jerome Frank, olhando aqui a todos vocês nesse debate maravilhoso, adjunto do governo, na tese defendida por essa casa de que, de fato, as decisões judiciais, aquilo que emana delas, é o próprio direito, eu dou largada à minha fala, me utilizando nesse momento, assim, de pequenas ressalvas, para cravar cirúrgicas ressalvas e cirúrgicos comentários aqui, as ressalvas ao modo como se apresentou o realismo jurídico, ou o modus operandi do realismo jurídico em meio ao convívio social pelos opositores desse debate, a saber, o debatedor anterior a mim, que no caso tem com relação também à compreensão do que de fato representa a ciência do direito por meio do viés realista americano, a quem defendemos por meio do governo. Olha, o meio pela qual se expõe o realismo, propriamente dito, por meio do líder da oposição, como sendo um braço científico do direito que visa tão somente as decisões judiciais, é uma maneira um tanto quanto rasa de se enxergar, não apenas o realismo propriamente dito, mas também os vereditos. Afinal de contas, reflita comigo, você que está assistindo esse debate, o que emana dos tribunais não são simplesmente canetadas. O que emana dos tribunais não são tão somente opiniões ou decisões arbitrárias de cargos, de pessoas. Ali emana do tribunal realmente uma raiz do direito, os vereditos propriamente ditos, capazes de, olha, prever e gerar precedentes, sobretudo ao modelo que eu, Jerome Frank, americano vivo aqui no Civil Law norte-americano, onde os precedentes tornam-se bases claríssimas para a manutenção, o funcionamento do direito, além de gerarem temor e ciência em meio à sociedade civil, a partir do conhecimento de como a lei reage, como o tribunal reage em meio aos delitos, em meio às transgressões que foram correspondidas pelos próprios tribunais, o que finda por encaminhar condutas, impor limites com até mesmo mais eficiência do que um suposto fato psicológico que não é aderido propriamente dito por tribunal algum. Desse modo, se você está acompanhando a minha linha de raciocínio, começamos a mergulhar de maneira muito mais responsável nos pilares do ambiente jurídico, uma vez que, na verdade, o cidadão, seja de qual nação for, ele começa a compreender que o argumento psicológico escandinavo, ele não imprime o que ele parece ser, nem sequer nos países onde a sua base jurídica é a mais atuante. Os países do common law, por exemplo, isso implica simplesmente porque a lei composta, ela é da exceção. E eu repito aos senhores, a lei está evidente nas nossas sociedades para punir a exceção. Afinal de contas, nas nações onde vivemos, na minha americana em particular, onde se difunde, na verdade, os preceitos da lei. Na minha nação, por exemplo, a lei está vindo para punir a exceção, onde centenas de milhões de habitantes residem, moram, vivem nas nações, sobretudo a minha americana, e eu digo sem medo de errar que a maioria deles não são criminosos. A lei veio para punir a exceção. E nos países de origem onde o direito consuetudinário, a herança consuetudinária do common law, ela habita, base para a vertente jurídica do realismo escandinavo, ela não funciona nem mesmo nesses países. Afinal de contas, nesses países onde a lei ela vem punir a exceção, como todos os nossos países, ela está vindo punir alguém específico. No caso, será que ela vem punir a todos? Claro que não, apenas a exceção daquele que transgride de fato a verdadeira lei. Mas eu afirmo que ainda assim existe a transgressão e existe o crime, ainda que ele seja menor do que a infinita parcela da população que é transgressora. O fato, meu querido que está assistindo aí esse debate, é que a lei não está impedindo psicologicamente o cidadão de transgredir a própria lei, o que implica que, na verdade, se você, em meio à sua sociedade, não conseguir visualizar nenhum fato psicológico capaz de impedir um cidadão que está disposto a infringir, quebrar uma lei, ainda que seja hedionda, como o próprio líder da oposição citou, como assassinatos e outras transgressões, certamente, segundo o curso do realismo jurídico americano, haverá sim um precedente, um veredito, um histórico oriundo dos tribunais, capaz de analisar, capaz de punir, capaz de atribuir à situação um julgamento que possa prever até mesmo ou a paralisar outros possíveis criminosos que saberão, graças aos vereditos dos tribunais, o que acontecerá a eles certamente se cometerem uma semelhante transgressão. E assim eu encerro a minha fala nesse debate caloroso, afirmando que, de fato, há sim uma vitória clara para os governantes que somos Oliver Wendell e Jerome Frank aqui falando.
Obrigada pela sua fala, Jeremy Frank. Agora, vamos à última fala deste debate. Alf Ross, o senhor tem 3 minutos. Obrigado, mediadora. Boa noite, nobres juristas. Bom, como um bom dinamarquês, lanço minha palavra no intuito de realçar a fala de meu colega escandinavo, Carl Oliver Krohn. Na medida em que a nossa corrente de pensamento vem ao encontro do avanço da hermenêutica jurídica e da própria ciência jurídica no âmbito mais abrangente. Ora, se o direito é produto das decisões das cortes, ao livre e puro arbítrio do poder judiciário, como se realiza o controle dos próprios atos judiciais? Fica a questão. O direito, como política e prática jurídica, é, em verdade, o que ocorre no plano da realidade. Ele, sim, destina a sociedade e dela surge. O direito é aplicado porque é vigente e as relações jurídicas são as formas últimas de relações sociais e dos comportamentos intersubjetivos dos indivíduos. O direito é o que ocorre na prática. Ele é vigente porque é aceito pela sociedade, sendo um genuíno fenômeno psicológico, comportamental e social. O que fazemos todos os dias em nossas vidas, senhores e senhoras, é direito na relação com os outros semelhantes. A prática jurídica não pode ser reduzida à mera e própria letra morta e rígida de um papel elaborado pelo Estado, seja a decisão judicial, seja a legislação. Ora, como serão regidas as próprias atividades jurisdicionais se não fossem normas precedentes, como, por exemplo, a que lança e adverte sobre a própria competência dos tribunais? Essa tal afirmação do governo não pode prosperar, na medida em que há normas e preceitos, como foi dito, que regem anteriormente ao julgamento do caso concreto, regras e forças sociais, comportamentais, psicológicas, que integram a sociedade e fazem influir sobre a decisão judicial. Muito obrigado. Muito obrigada pelos seus discursos, debatedores. Agora, turma, precisamos de vocês para decidir quem vai sair ganhando aqui nesse debate. Então, vocês serão juízes desse debate. Então, pedimos que vocês vão lá no Instagram da nossa turma, @DireitoFRN, e votem na nossa enquete, que ao final dessa aula traremos o resultado que vocês vão decidir. Quem não estiver seguindo ainda, pode pedir que eu aceite aí agora. Muito bem. Boa noite a todos. Eu deixei o Instagram aberto, só para voltarem lá. Ok. Boa noite a todos. Depois desse debate caloroso que nós tivemos entre esses grandes representantes do realismo jurídico, né, coube a minha responsabilidade de falar um pouco sobre as críticas que outras correntes jurídicas empreenderam contra o realismo jurídico, né? Não teria como aqui falar sobre todas as correntes jurídicas, nem todas as críticas, e por isso eu selecionei duas correntes principais que teceram críticas ao realismo, escolhendo dois representantes de cada corrente, né? Uma foi o positivismo jurídico, na figura de Hart, e o outro foi o moralismo jurídico, né? Com a figura do Ronald Dworkin, né? Inicialmente, começando pelo positivismo jurídico, né? Herbert Hart, né, filósofo, jurista e professor de direito, né, britânico, ele vai criticar essa tese principal do realismo de que o conceito de direito estaria apenas nas decisões judiciais e na previsão legal, nas previsões a partir dessas decisões, né, excluindo dessa forma toda a norma dessa equação, né. Ele vai considerar, chamar os realistas de céticos da norma, porque para Hart, segundo ele, os realistas afirmam que aquelas vertentes que entendem o direito como norma, não é, elas escondem, na verdade, que o direito, na realidade, é a decisão judicial, né? É aquilo que os juízes decidem em suas sentenças, excluindo dessa forma toda a normatividade, não é? Em relação a essa tese, ele vai falar que se o direito é apenas aquilo que os tribunais decidem, excluindo dessa forma toda a norma, como explicar, por exemplo, aquelas normas que servem para organizar
e permitir com que os tribunais funcionem, né? Essas normas existem, elas são respeitadas pelos juízes, de certa forma, elas auxiliam para que o juiz possa chegar ao final e sentenciar. Sem essas normas que são respeitadas, que organizam os tribunais, não teria como o juiz chegar a sentenciar. Então, elas fazem parte dessa formulação do que é o direito também, né? Em relação à teoria da decisão, Hart vai criticar que, segundo essa tese, como foi falado pelos meus colegas, primeiramente o juiz ele decide intuitivamente, diante de um caso concreto, para depois, num segundo momento, escolher num rol de normas qual seria aquela que mais se adequaria àquele caso concreto, né? E, dessa forma, a norma legal seria como se fosse um acessório, que caberia ao juiz utilizar ou não, né? Ele vai falar que, por mais que possam existir juízes que agem dessa forma, a grande maioria dos magistrados, eles fazem um esforço para cumprir com as normas tidas como corretas pela sociedade, né? E que, por mais que essa intuição possa existir, ela se fundamenta, não é, na ciência das normas que o juiz, ao longo de sua vida, foi aprendendo. Então, não tem como dissociar essa intuição inicial do juiz dessa consciência normativa que, ao longo dos anos, ele foi assimilando, né? Não tem como separar as duas coisas. Então, estão juntas a consciência das normas com essa intuição, né? Partindo para outra vertente do moralismo jurídico, né? Ronald Dworkin, americano, jurista e filósofo do direito, ele vai tecer algumas críticas também ao realismo, né? Porque para Dworkin, o conceito de direito não pode ser separado dos aspectos morais e valorativos, né? Para Dworkin, o realismo, ao se preocupar apenas com os aspectos da decisão judicial, com aquilo que os juízes decidem no presente, com aquilo que eles vão decidir no futuro, ele acaba aqui ficando fora da realidade, né? Ele acaba aqui se deslocando da realidade, porque os juízes, nas suas decisões judiciais, eles não excluem esse aspecto valorativo, né? Eles influenciam os juízes. Geralmente, os magistrados, eles têm um rol de princípios que eles respeitam e seguem, né? E o realismo, ao excluir a norma, ao excluir os aspectos morais, acaba aqui perdendo a oportunidade de fazer uma análise crítica sobre os aspectos valorativos que se fazem presentes nas decisões judiciais. É isso. Quanto às influências que nós temos aqui no Brasil, há das duas vertentes, tanto a vertente escandinava quanto norte-americana. Na questão norte-americana, eu posso apresentar os efeitos do common law no ordenamento jurídico brasileiro, que é baseado no civil law. Nisso, ocorre um auxílio maior nas deficiências do formalismo jurídico, tendo uma maior valorização na decisão judicial. Também acontece uma síntese de interpretação pacífica majoritária no tribunal, que é mais conhecido como direito sumular, que juntamente com a jurisprudência faz com que ocorra uma uniformização na jurisprudência brasileira, evitando assim a criação de uma nova legislação a cada mudança na introdução de um novo método de julgar. Também há uma influência norte-americana no direito constitucional brasileiro, que ele foca mais nas questões sociais, pois há uma necessidade também de adequar a lei a cada caso posto. Nisso, eles pensam que a forma que for mais prejudicial em grande parcela da sociedade vai pesar também e vai influenciar na hora dessa decisão. E acompanha também de uma valorização maior na Constituição Federal. Influenciou também imensamente na sua concepção, porque após sua criação ele não simplesmente vem para defender esses fatos sociais, mas também assim na formação da Constituição Federal. Quanto ao direito ambiental, também tem uma influência norte-americana. E o que é que acontece? Eu vou trazer mais um exemplo para vocês entenderem melhor, que também é parecido com o constitucional, que a interpretação desses casos, ele em pauta abrange cada caso individualmente, mesmo ele sendo semelhante.
Vamos imaginar um cenário em que haja o que trata de um rapaz, de um indivíduo, que ele construiu uma casa no meio de um ambiente designado para a conservação do meio ambiente. E nisso, o seu advogado, em habeas corpus, ele vai e, de acordo com a lei vigente, né, que ele construiu essa casa antes dessa lei ser prorrogada. Aí ele chega e diz que o direito à moradia, que foi defendido, né, no habeas corpus, é o que está sendo defendido por ele. E que, de acordo com o magistrado, com o juiz, ele observou esse caso e viu que o direito à moradia estava levado em mais consideração com esse fato social do que a poluição nesse ambiente, até porque é um caso individual e que não abrange tantas pessoas. O outro caso é que um indivíduo, ele poluiu um ambiente durante anos e que passou do limite dos parâmetros aceitados pela lei. Nisso, o advogado, quando foi pedir seu habeas corpus, falou que isso aconteceu no período anterior da lei que proíbe tal conduta. Mas o juiz, ele viu que esse tipo de crime, que ele estava defendendo que não, causava um dano bem maior ao ambiente e à sociedade, não levando a mesma finalidade que o primeiro caso. Por isso que o juiz decidiu afastar completamente o dispositivo do artigo 1 do Código Penal brasileiro. Nisso, dá para perceber que o magistrado ele deve possuir ferramentas para que seja feita a justiça, pois a lei em si seca, não adequa às peculiaridades do dia a dia na sociedade em que a lei rege. Quanto ao direito civil brasileiro, ele há influência de ambas as partes, tanto escandinava quanto americana, pois vem da utilização de precedentes em julgados de órgãos superiores, respeitando assim uma hierarquia. Nisso é importante perceber que há jurisprudência e há os precedentes, que são coisas distintas. Vamos lá, a jurisprudência ela é um guia, onde o magistrado ele tem uma orientação em que ele vai seguir, mas ele não é obrigado. Já os precedentes é um fundamento das normas, em normas já positivadas, e que não pode ter uma decisão sem este fundamento normativo. Já com isso, é perceptível que o ordenamento jurídico brasileiro, ele não se encontra nem totalmente no common law e nem totalmente no civil law. Quanto às decisões, para finalizar, do Supremo Tribunal Federal, ele também recebe uma influência mista. Nessa questão dos precedentes, como eu já expliquei, as decisões tomadas por essa corte não estão sendo baseadas primeiramente na lei posta. Eles estão vendo a necessidade de se basear no seu íntimo experiências pessoais, primeiramente, para conseguir levar o caso. Os magistrados, eles se encontram na posição em que eles não acham desnecessário serem vinculados a decisões antigas. Até porque é muito importante explicar para vocês que, mesmo o precedente tomando uma posição de hierarquia maior, os magistrados nunca devem estar totalmente vinculados a essas decisões, pois, dessa maneira, estariam vinculados a um poder que é chamado de legislação judiciária. Que o que é que ela faz? Consolida e revê as leis na organização judiciária, pondo em risco, assim, a estabilidade dos três poderes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo assim equivocado o Poder Judiciário estabelecer normas internas do Judiciário nessa natureza de lei. Obrigada. Aqui, então, a gente tem algumas das nossas referências. E, então, foi isso. Essa foi a nossa apresentação sobre o realismo jurídico. Não esqueçam que o nome do nosso grupo foi Isso Não Pode Ser Real. E, sim, o resultado desse debate foi super acirrado. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Igual vai ser o paredão hoje. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Olha só, foi 53% contra 47%. Então, quem ganhou foi
A oposição ganhou esse debate, gente. Parabéns, Carl, Oliver Crona e Al Frost. Parabéns. Governo, vem curtir o jogo da vida aqui fora. A vertente escandinava é demais. Tem que levar em consideração os aspectos psicológicos. Sem esquecer dos tribunais, por favor. Os aspectos psicológicos, você disse que hoje é difícil defender o governo, né? Não vou falar, não vou fazer controvérsia, não. Pessoal, excelente apresentação, né? Utilizaram uma dinâmica muito instigante, né? E aí eu queria saber da turma se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, alguma crítica, alguma sugestão que vocês gostariam de expressar agora. Tudo tranquilo? Deixa eu só fazer uma pergunta, já que vocês não têm, eu tenho as minhas perguntas de bolso, né? Eu achei interessante porque, geralmente, o realismo jurídico, ele é um pouco negligenciado quando a gente imagina a sua aplicação, né, a sua incidência no direito brasileiro, né? Vocês podem observar que ele frutificou muito mais nos países com uma cultura próxima do common law, né? Nos Estados Unidos, na Escandinávia, e por isso a gente pode até imaginar que o realismo jurídico aqui não pegou, né? Em alguma medida isso é verdade, porque se a gente observar, historicamente, a gente não tem uma tradição de fazer estudo científico sobre a decisão judicial, né? Vocês podem até observar isso, vocês vão observar isso durante esse período de estudo, como alunos da graduação. E isso, porém, está mudando. Cada vez com mais frequência, a gente tem incentivado a realização de pesquisas empíricas sobre as decisões judiciais. A minha pesquisa de doutorado, ela se desenvolveu sobre decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, né? Então, alguns chamam de jurimetria, mas, de todo modo, é uma maneira de lançar olhar para a perspectiva que foi buscada pelo realismo jurídico. Isso não quer dizer que eu, com a minha pesquisa, tenha aderido ao realismo jurídico, mas o realismo jurídico, talvez de forma pioneira, ou de uma forma mais destacada, ele vai colocar a decisão judicial como, num primeiro plano, do objeto de análise da ciência do direito, né? A decisão judicial, portanto, ela vai substituir em dignidade, vamos dizer assim, em termos de visualização por parte do cientista, a norma jurídica em si, a norma legislada, né? A norma que é fruto da elaboração de um parlamento, certo? E é muito curioso que os Estados Unidos tenham dado ensejo a uma corrente epistemológica em que há uma valorização das decisões judiciais. E isso, em alguma medida, se deve, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas se deve à própria visão que se tem do juiz de maneira menos preconceituosa do que, por exemplo, se tinha na Europa continental. Geralmente, os magistrados, principalmente na França, eram vinculados ao antigo regime. E o antigo regime se acabou, né? Então, assim, não é por acaso também que pelo menos a mais paradigmática decisão judicial de possibilidade de controle de constitucionalidade das leis por parte de um órgão que não é eleito, que é o Poder Judiciário, a Suprema Corte norte-americana, veio nos Estados Unidos, porque lá os membros do Poder Judiciário não tinham a mácula, a pecha de vinculação a um regime que não estava mais vigente, certo? Eram como se fossem juízes novos, juízes que não tinham compromisso com o regime deposto, certo? A outra questão que eu queria
que eu acho que, assim, as coisas são muito curiosas, né? Terminam acontecendo e a gente, quando marcou essa apresentação, obviamente não sabia que a decisão sobre a questão da suspeição do ex-juiz Moro fosse julgada hoje, né? Mas eu queria saber do grupo, e o mesmo de vocês, pelo que compreenderam da apresentação, em que medida o que foi decidido hoje, ou o olhar que se lança sobre essa decisão, tem a ver com o realismo jurídico. Boa noite. Pode falar, Paulo, pode falar. Bom, rapidinho, você vai em seguida aí. Talvez a arbitrariedade com a qual se levaram muitas questões referentes à Operação Lava Jato, e eu diria até a politização em alguns momentos, da maneira como se levava as operações, os julgamentos, independente de ideologias, a quem falo, no caso, mas a arbitrariedade com a qual o Moro, segundo alguns, e a própria Operação Lava Jato, de maneira geral, conduzia algumas das investigações e julgamentos, eu acho que tem muito a dizer com a decisão que fora tomada hoje com relação à posição do juiz, porque o realismo jurídico, sobretudo americano, a quem nós defendemos que é fruto que preza pelo aquilo que vem, a origem dos tribunais, está focado nessa posição do juiz enquanto aquele que emana de quem emana as decisões, ou de quem deles é fruto dos próprios vereditos. Então, qualquer tipo de posicionamento com relação ao Moro nesse momento, e qualquer outro juiz, mas em especial ele falando em primeiro lugar, tem muito a dizer sobre a maneira como ele, enquanto juiz, ou seja, a figura principal a figura do direito realista, de quem emana as próprias decisões, ele meio que pagou o preço. João Gabriel está colocando aqui destacando o suspense que Carmen Lúcia fez, né? Eu queria comentar também, não sei se o Aloy vai falar ainda, mas eu queria falar um pouco sobre a relação, por exemplo, que existe com a vertente norte-americana do realismo jurídico. Porque para eles, ok, existe o direito, existem as normas, existem as leis, existem tudo. Só que o mais importante é a decisão judicial. Então, ok, eu tenho ali a norma, tudo bem, mas não significa necessariamente que o juiz vai seguir criteriosamente aquilo que existe. Porque para eles, o direito provinha da interpretação do juiz, do que ele considerasse correto a partir daquilo. Então, não importa, quer dizer, importa sim, é relevante o que existe na lei, é relevante. Só que nada no direito é mais relevante para a vertente norte-americana do realismo jurídico do que a decisão judicial. Por isso é algo que não ocorreria antigamente, entendeu? Diferentemente do que está acontecendo hoje. Perfeito. Professor, e querendo ou não, isso que o Rodrigo falou agora casa muito com o que Paulo falou anteriormente, né? Porque quando eu fui pesquisar sobre o tema, eu tinha lido um periódico que se eu não me engano, era até da UNP, né? De João Pessoa. E aí eles falavam muito que uma das principais causas de não existir essa pesquisa empírica, especialmente no realismo jurídico, era a cultura manualesca, né? Então, no caso, as pessoas elas estavam tão presas àquelas normas, que aí elas esqueciam que existia todos esses fatores, né, alheios à própria lei, que poderiam, sim, modificar na decisão do juiz. Então, acho que isso que Rodrigo está falando causa justamente com o que Paulo falou, porque Paulo citou essa questão de politização e tudo mais, e nada mais é do que o que Rodrigo falou, né, de você pensar em fatores que poderiam contribuir para que essa lei ela não fosse tomada como o norte principal na decisão, né, do caso em si. Só pegando um ensejo rapidinho, com licença. Nesse país em que nós vivemos, chamado Brasil, como o Bel acabou de comentar, estamos diretamente presos, de uma maneira geral, assim, a algumas maneiras quase que arbitrárias, como a figura do juiz ou do judiciário em geral, ela vai avaliar a medida chamada lei. Quem nunca ouviu nas nossas
discussões ou nas conversas familiares, alguma coisa assim, de uma pequena causa, a segunda pergunta vai depender de como o juiz vai interpretar a sentença, ou vai depender de como o juiz vai interpretar a lei. Então, nós estamos sujeitos a esses paradigmas do judiciário brasileiro, de maneira geral, assim, desde escalas, como pequenas causas, até uma escala de Sérgio Moro, por exemplo. Perfeito. Acho que tem várias mãos levantadas aqui. Se organize. Dessa pergunta que o senhor fez, eu acho que o realismo jurídico permite isso, permite que o juiz, parece que uma discricionalidade, parece que o juiz tem um poder muito grande no realismo jurídico. Então, essa é até uma pergunta meio que não existiria o realismo jurídico, né? Se é justo ou errado, não, é a decisão do juiz. Esse o problema, uma das críticas do realismo jurídico. Inclusive, tem um episódio de um desenho chamado Pink e Cérebro, que não sei se vocês conhecem, que eles, o que cérebro quer é dominar o mundo a todo custo. E aí, em um certo episódio, ele fala, eu vou virar um juiz norte-americano, porque o juiz norte-americano decide, e o que ele decide tá mandando. E aí é bem interessante isso aí para exemplificar, caricaturizar o realismo. Perfeito. Pink Cérebro é clássico, né? Eu acho que quando a gente estudou sobre realismo, se eu não me engano, Lucas tinha compartilhado um vídeo que trazia justamente essa ideia do desenho, né, junto com o realismo jurídico. Talvez fosse até legal compartilhar para a turma também, qualquer coisa a gente bota no grupo da turma. Ótimo. Quem mais está com a mão levantada aí? Opa, posso falar? Valeu, muito obrigado. Então, um fato interessante sobre o próprio papel do judiciário dentro do direito brasileiro hoje, principalmente com o advento do Código de Processo Civil, né, de 2015, que estabelece formalmente um sistema de precedentes baseado no Tribunal Superior, nos tribunais superiores, a gente pode colocar que a função do juiz, hermeneuticamente falando, não é uma função totalmente arbitrária, livre de amarras e tal. Ela, por exemplo, tem que ser uma decisão fundamentada sob pena de nulidade. Então, a gente precisa ter... Então, o judiciário, a instituição judiciária, embora uma instituição multissecular, é um órgão, uma instituição em permanente construção. Na medida em que a gente vê, por exemplo, um mecanismo de controle das próprias decisões judiciais. Então, por exemplo, seguindo o sistema de precedentes para adequar melhor a justiça no caso concreto, a gente vê, por exemplo, que a decisão judicial ela não é totalmente arbitrária, livre de amarras, tampouco não criativa. Ela é criativa, sim. Toda interpretação, ela é criativa. Você está criando de alguma forma, mas essa criação ela é limitada. Ela tem, hermeneuticamente falando, do próprio ponto de vista da segurança jurídica, existe um mecanismo de controle na própria fundamentação do controle racional das decisões judiciais que controlam esse suposto arbítrio do judiciário, pelo menos no direito brasileiro, isso é que eu acabei pesquisando e tudo. Mas um ponto interessante do realismo jurídico é considerar, de forma até pioneira, em certa medida, que a lei ela não é o direito completo. Ela não é o direito de forma certa, hermética, completa, integral. Não. O direito se faz na realidade. A lei é só um meio, né, um norte, vamos dizer assim, para a gente adequar a justiça, normatizar a sociedade, mas, assim, a aplicação da justiça, no caso concreto, seria realmente a partir das decisões judiciais, né? Porque ela acompanha melhor o caso concreto, que é para atender às especificidades do caso mesmo, a gente vê que a aplicação, hermeneuticamente falando, sobre um sistema de mecanismos de controle racional pela fundamentação,
faz um sentido, eu pelo menos acredito. Então, eu queria só falar isso. Obrigado pela palavra, pelo espaço. João Bellini, depois Eric. João tá aí? Pode falar então, Eric. Bom, de certa forma, o que nós estamos vendo hoje vai de encontro com aquela crítica que Hart vai fazer em relação ao realismo jurídico, né? De que o juiz não pode ser onipotente, né? Ele tem, de certa forma, que respeitar algumas normas legais para poder sentenciar, né? Nem que sejam normas processuais, né? Normas do próprio tribunal, né? E assim, a discussão do realismo jurídico é muito forte nos países de common law, né? Estados Unidos, Inglaterra, países escandinavos. E assim, trasladar essa discussão aqui para o Brasil traz algumas coisas que precisam ser vistas com calma, né? Porque aqui no país os juízes não têm tanta liberdade como lá, né? Lá eles são até eleitos, né? Os juízes norte-americanos, não é como aqui que é por concurso público, né? Então nós temos que também levar em consideração isso, né? Que nosso sistema legal é diferente do deles, né? Aqui é baseado no civil law e que tem esse respeito pelas normas legais, né? Pela hierarquia legal. Claro que o juiz também tem sua liberdade na hora de decidir, mas ele tem que respeitar algumas, vamos dizer assim, uma hierarquia que existe no país e que ele não pode fugir dela, né? Na hora de decidir. É interessante, né? A nossa percepção é de que no Brasil, como a gente tem uma tradição romano-germânica, né, de privilegiar a legislação como principal fonte do direito, às vezes a gente diz, não, mas o juiz vai sempre se curvar à legislação, ele sempre vai buscar na norma legal um princípio retor da sua decisão e a partir daí ele vai proferir a decisão. Só que o que a gente vê na prática é que muitas vezes o magistrado, eu digo magistrado, mas englobando todo o sistema de justiça, o sistema de justiça vai, vamos dizer assim, ditar suas próprias normas na prática. Ele vai colocar de lado alguns parâmetros legais a partir de ferramentas hermenêuticas ou simplesmente, como em alguma medida foi na Operação Lava Jato, em nome de um bem maior, o combate à corrupção, a luta contra a corrupção, né? Então, em nome desse bem maior, pelo menos o bem apontado como maior, muitos desvios foram cometidos, né? Meio que os fins justificaram os meios aí. Exatamente. Então, eu vou colocar de lado a estreiteza da norma processual e vou, em nome de um bem maior, ter uma liberdade maior para dialogar ou para combinar decisões, né? Que foi a principal crítica que se fez à atuação compartilhada ali do juiz com o Ministério Público, né? No caso da Lava Jato. Porque uma coisa é você discutir no processo, dialogar no processo, ouvir as partes no processo. Outra coisa é você combinar decisões a partir de mensagens particulares, de que a outra parte não participa, né? Então, essa foi a principal crítica que se fez à atuação do ex-juiz, nesse caso que foi julgado hoje, certo? Mas vocês podem observar, pessoal, vocês vão observar na prática que muitas vezes essa decisão mesmo proferida sem alguma baliza. Eu já ouvi muitos juízes dizer assim, eu já ouvi um ou outro dizer, não, eu aqui na minha vara, o Código de Processo Civil, ele começou a valer em 2015. Em 2017, eu me deparei com algumas situações em que o juiz diz, não, eu não estou aplicando ainda o Código de Processo Civil. Poxa, mas não depende de você, né? Assim, não cabe a você decidir quando vai ou não valer o Código de Processo Civil na sua vara, né? Ou então, em relação ao juizado especial.
O juizado especial, como tem uma legislação mais antiga e em que prevalece a oralidade, a simplicidade das formas e tudo, então é muito comum se dizer que cada juiz de juizado tem o seu próprio tem a sua própria legislação, porque cada um tem um entendimento diverso em relação à aplicação dessa lei, certo? Então vejam que o realismo jurídico começa a lançar olhar também para como é que os juízes decidem, né? Afinal de contas, não é só a norma legal que vai servir de objeto de estudo, mas também a decisão judicial. E olha que interessante, uma vertente do realismo jurídico estuda, como o grupo frisou, inclusive os aspectos psicológicos que atuam para o juiz decidir de determinada maneira. Por exemplo, o juiz, quando decide de manhã, ele decide de forma mais severa ou mais leniente? Ou quando decide no final do expediente, né? Tipo agora, 8 horas da noite, o juiz ainda está despachando lá o último auto de prisão em flagrante. Ele vai, morrendo de fome, ele vai decidir da mesma maneira como, como ele analisou os processos do início do dia? Aí você vai dizer, poxa, mas isso é um absurdo, né? Porque esse aspecto psicológico vai interferir. Bom, o realismo jurídico está para mostrar não é que isso é um absurdo, não, mas que isso pode acontecer ou não. E a partir dessa constatação, ver ferramentas para correção de eventuais abusos ou de eventuais desvios. Exatamente, Bárbara. É humano, não é a máquina, né? Apesar de muita gente já vislumbrar a substituição dos juízes por máquinas, né, por robôs. É um aspecto muito controverso, né, a utilização dessas ferramentas tecnológicas para a substituição do juiz, né? Alguém mais levantou o braço aqui? Exatamente. Oliver Wendell Holmes está confessando aqui como decidia, né, quando estava com fome. Inclusive, eu estou com fome agora, não jantei, né? Então, isso pode interferir no julgamento que eu vou fazer do grupo. Não, Puxa, não vai não. Só vai interferir positivamente. A gente te distraiu, você parou de pensar na fome. Galera, vamos fazer uma vaquinha para mandar uma comida para a Morta. Já tenho a minha barrinha aqui salvadora. Pedi um delivery para a Morta. Bom, algo mais, pessoal? Professor, veja aí o que Jeremy Frank falou no chat. Eu imaginei que tivesse acontecido isso mesmo, viu? Acontece, né? Inclusive, é interessante, pessoal. Eu até já falei, quando a gente tratou da psicologia judiciária, né? Claro, quando a gente vai formar, por exemplo, um corpo de jurados no tribunal do júri, é claro que eu levo em consideração os aspectos de cada júri, ou aliás, de cada jurado, para repelir, por exemplo, alguns jurados que eu acho que não vão ser tão sensíveis à tese que eu estou defendendo, né? Então, existem algumas recusas injustificadas que podem ser utilizadas justamente nesse momento. Eu já devo ter falado para vocês, né? Quando no interior a gente consegue investigar isso com mais eficácia. E em um determinado júri, eu descobri que um dos jurados, uma jurada, era amante do irmão do réu. E isso eu tive, né? Claro que eu não podia dizer na hora, né? Não, estou recusando porque fulana é amante. Não podia, mas eu não. Agradeço, mas recuso, né? Injustificadamente mesmo, né? Sem declinar os motivos. Mas, assim, obviamente, a gente tem que observar isso também. Como é que o julgador se coloca diante de determinadas causas. Eu já falei para vocês, num caso de feminicídio, é muito mais interessante para a acusação ter um júri composto majoritariamente de mulheres, porque as mulheres vão se colocar no lugar da vítima, né? Vão ter uma empatia natural maior por aquela situação. Isso claro, via de regra, existem exceções, né? Certo, Oliver.
Vou pensar no seu caso. Bom, algo mais, pessoal, que vocês gostariam de... João tinha pedido para falar. Pois não, João? Professor, boa noite. Não sei se meu áudio tá bom, porque tá meio ruim a conexão aqui, mas gostaria de ressaltar que nos Estados Unidos muitos processos judiciais, inclusive criminais, são resolvidos na base do acordo, porque lá, né, para ser contratar um advogado, pelo que eu vejo e leio, é muito caro. Então, eles se resolvem na base do acordo dos processos. E uma questão que me veio à mente com a afirmação de Pedro é que, por exemplo, aqui no Brasil, uma crítica que alguns juristas fazem ao Código do Processo Civil é no artigo que diz que é permitido ao juiz o seu livre convencimento. Daí tem alguns juristas que criticam muito isso, falando como é possível ter essa expressão ter sido retirada pelo legislador, o tal do livre convencimento. Inclusive, parece que antes havia até no Código Penal isso. São essas as minhas falas. Perfeito, João. De fato, há uma característica marcante no judiciário norte-americano do incentivo ao acordo, do incentivo à composição, não apenas entre as pessoas privadas, mas entre o órgão ministerial, por exemplo, o Ministério Público, né, e o acusado, né? A gente tem, por exemplo, a figura do plea bargain, que não se confunde com o acordo de não persecução penal brasileiro, porque aqui a gente não barganha, vamos dizer assim, a gente não acorda, não combina a aplicação de pena, né? A gente combina uma suspensão do processo, ou seja, o processo fica suspenso, a pessoa cumpre uma determinada prestação pecuniária, ressarcimento à vítima, prestação de serviço à comunidade. Se cumprir a contento, o processo não prossegue, não existe decisão e não existe aplicação de pena. Nos Estados Unidos, há uma combinação do Ministério Público com o acusado sobre a pena, e isso é uma coisa, né, eu até sugiro para vocês o filme Código de Conduta, que é muito marcante, né? O marido o marido teve a mulher e a filha estuprada na sua frente, foram assassinadas, e se colocou diante de um julgamento que houve um acordo com o promotor, porque o promotor era obcecado pela vitória, e ele prefere fazer acordo. Então, para manter aquela alto índice de sucesso, vamos dizer assim, de condenação, ele faz qualquer acordo, para não correr o risco de perder o julgamento, né? Afinal de contas, no final do seu mandato, ele tem que prestar contas aos eleitores para que ele tenha o mandato renovado, né? Houve um ruído aqui, mas foi resolvido. Então vejam que existe essa distinção, né? Essa diferença. A outra questão que o João falou, além disso, terminei esquecendo. Foi sobre o livre convencimento. Sim, o livre convencimento, perfeito, exato. A gente tem um livre convencimento, mas aqui, nos ordenamentos democráticos, é o livre convencimento motivado, né? Tirando a decisão do tribunal do júri, que é só decidir sim ou não, e ali a motivação é íntima, todo magistrado tem o dever de dizer as razões do seu convencimento, certo? Seja ela real ou fictícia, né? Seja ela legítima ou verdadeira ou não, porque a gente sabe que existem motivações subreptícias, né, em torno de determinadas posturas dos agentes jurídicos. De qualquer modo, a gente tem que ter uma motivação, porque essa motivação vai determinar, por exemplo, a minha atuação de como eu vou atacar aqueles fundamentos. A Procuradoria da República já disse que vai recorrer da decisão de hoje.
Então, ela precisa conhecer os fundamentos dos julgadores, né, dos ministros, para poder atacar esses fundamentos na instância superior. Né? Algo mais? Professor, Oi, professor. só para trazer um fato, acho que vai ser bastante pedagógico para o pessoal que está entrando agora, né, e está se deparando com essas questões das correntes. Tem um julgado de um ministro do STJ que eu acho que é muito, muito bacana sobre essa questão de como se dá o livre convencimento e como a questão de inexistir uma teoria geral sobre a decisão jurídica aqui aplicável ao Brasil, com normas talvez ou com princípios mais bem estabelecidos, surgem decisões como essa. Eu vou só citar aqui um trecho para vocês entenderem. Foi um julgado do Humberto Gomes de Barros, onde ele diz o seguinte: não me importa, já começa assim, não me importa o que pensam os doutrinadores, ponto. Enquanto eu for ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são ministros deste tribunal importa como orientação, ponto. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Atos Carneiro. Decido, porém, conforme a minha consciência. Né? E aí ele sai falando, precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual. Então, o ministro tal e o ministro tal decidem assim porque eles pensam assim. O STJ decide assim porque a maioria de seus integrantes pensam como esses ministros. Esse é o pensamento do STJ e a doutrina que se amolda a ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não somos aprendizes de ninguém. E aí segue, etc, etc, etc. Então, assim, tá motivado? Tá motivado, né? Assim, tem aqui vai ter uma justificativa para isso? Tem. Sendo que aí você imagina, né? O cara, as pessoas, né? Boa parte dos pesquisadores, etc., ficam ali se debruçando sobre como deveria ser uma teoria da decisão jurídica, etc., oferecem balizas ali, mas aí a cabeça do ministro diz, não, eu decido desse jeito porque eu estou decidindo aqui conforme a minha consciência. Ponto final, entendeu? O que a doutrina está me dizendo, ou muitas vezes até o que a lei está dizendo, vai me importar na medida daquilo que couber para eu chegar aonde eu quero chegar, né? Então, para mim, esse é um julgado assim que ele é o puro suco de boa parte do que a gente vai encontrar no judiciário brasileiro. Exatamente. Eu decido assim porque eu sou ministro. Vocês não são ministros, que se danem, né? Então, assim, não venham me querer ensinar coisa porque eu sou ministro. Eu que vou decidir, em última instância, né? No outro lado, existe uma decisão muito interessante, que é de um juiz que mandou soltar um homem que tinha furtado 2 melancias. E aí é engraçado porque, na verdade, eram dois homens que tinham furtado 2 melancias. Aí ele diz assim: para conceder a liberdade aos indiciados, eu poderia invocar inúmeros fundamentos. Os ensinamentos de Jesus Cristo, Buda, Gandhi, o direito natural, o princípio da insignificância ou bagatela, o princípio da intervenção mínima, princípios do chamado direito alternativo, furto famélico, injustiça da prisão de um lavrador e de um auxiliar de serviços gerais em contraposição à liberdade dos engravatados que sonegam milhões dos cofres públicos, o risco de se colocar os indiciados na Universidade do Crime, que é o sistema penitenciário nacional. Poderia sustentar que 2 melancias não enriquecem nem empobrecem ninguém. Poderia aproveitar para fazer um discurso sobre a situação econômica brasileira, que mantém 95% da população sobrevivendo com o mínimo necessário. Poderia brandir minha ira contra os neoliberais, o consenso de Washington, a cartilha demagógica da esquerda, a utopia do socialismo, colonização europeia. Poderia dizer que George Bush joga bilhões de dólares em bombas na cabeça dos iraquianos, enquanto bilhões de seres humanos passam fome pela terra. E aí, cadê a justiça nesse mundo? Poderia mesmo até admitir minha mediocridade por não saber argumentar diante de tamanha obviedade. Tantas são as possibilidades que ousarei agir em total desprezo às normas técnicas. Não vou apontar nenhum desses fundamentos como razão de decidir. Simplesmente mandarei soltar os indiciados. Quem quiser, que escolha o motivo. Espeçam-se os alvarás. E aí é muito curioso porque ele aparentemente mostra, olha, eu estou mandando porque eu sou juiz, né? Mas, na verdade, é uma peça retórica para mostrar que ele tem 1000 razões para soltar aqueles indiciados, né? E aí, quem vai se insurgir contra essa decisão pode escolher qualquer delas, né?
É uma forma diferente. Ele tem vários fundamentos e ele é como se ele... Não, eu não quero me valer nenhuma dessas coisas, porque o fato de eles estarem presos há tanto tempo por causa de 2 melancias é tão absurdo que isso merece uma reprimenda à altura, né? Excelente o exemplo, professor Ângelo. Alguém mais? Deixa eu ver o que é que o chat diz aqui. Eu tô achando uma coisa também, pessoal. Veio o realismo jurídico, né? Eu vi que Hans Kelsen entrou, né? Que Hans Kelsen vai apresentar na próxima quinta-feira. Eu estou preocupado. O que é que ele veio curiar aqui, né? Vocês se preparem, porque Hans Kelsen está preparando alguma coisa para quinta-feira. Hans Kelsen quer se pronunciar ou quer deixar para falar só na quinta mesmo? Eu acho que ele está aguardando a surpresa para... Professor. Estava só observando, né, Hans Kelsen? Ele está falando aqui. Tá certo. Quinta-feira a gente se encontra. Mais alguma coisa, pessoal? Pois não. Só queria me desculpar aqui pelo atraso. Foi porque não tô na minha casa em Natal, eu tô aqui em João Pessoa. E aqui eu tô sem computador, então eu tô usando um tablet. E esse tablet é compartilhado. Aí minha mãe tava usando o tablet na hora. Tranquilo, acontece. Professor? Oi. Pois não, Andressa. Boa noite a turma. Era só para um adendo que eu disse, não, vou segurar, mas é interessante. No YouTube tem um documentário que se chama Princípio da Bagatela, que é exatamente essa questão aí envolvendo, que o senhor até colocou aí, né? Como é que os 2 rapazes ficam tanto tempo por causa de um roubo de 2 melancias, né? E aí coloca-se na prática, no documentário, né? Vários exemplos reais que tiveram nesse documentário que ele fala. Inclusive teve um que me tocou muito, né? Para não dar muito spoiler, mas um que a menina ela roubou um shampoo, algo do tipo, só que nem foi comprovado isso, e mesmo assim ela foi parar na cadeia, e aí colocaram ela com pessoas que tinham mais princípio da bagatela, Bel. E aí ela acabou que ficando com pessoas de maior periculosidade, né? Aí acabou que perdeu a vista de um olho, enfim, então uma consequência assim enorme, né, por algo tão insignificante que assim até o mesmo próprio princípio coloca, enfim. Então ali vai ter também os 2 lados, né, quem defende e quem não. Então é bem interessante, caso o pessoal queira assistir. Princípio da Bagatela, mas qualquer coisa eu vou mandar para alguém da turma e eles repassam, caso alguém tenha tempo de assistir. Excelente indicação, Andressa. É uma questão que a gente precisa refletir também, né? Algo mais, pessoal? Professor, eu queria só dizer que eu não sei o que é que vocês colocam, que a gente não consegue colocar um fundo aqui atrás. Todo mundo tinha planejado num fundo super massa, aí entra na sala, ninguém consegue botar. Eu não sei qual é a explicação. Não é culpa minha, não, viu? É só... É porque a gente tinha conseguido em algumas chamadas, mas realmente eu vi que é algo bem confuso aqui do Meet, porque em algumas chamadas a gente conseguia, outras não. Não, esse fundo consegue, mas tinha um fundo específico, pegando uma foto, sabe, a mais. A gente tinha pensado nos tribunais, bandeiras, essas coisas. Mas, enfim, acontece. Imprevistos. Certo. Era um fundo além desses aqui que a gente está testando, é? Exato. É porque você tem, em algumas ocasiões, você tem como apertar num maisinho que aparece às vezes. E aí, nesse mais, você tem como pegar uma foto do seu computador, sabe? Sim. Vou ver se tem esse recurso aqui. Mas não fui eu que impedi, não, viu? Vou deixar bem claro aqui. Viu. Tranquilo. Mas, realmente, a gente tentou em algumas reuniões, umas dava, outras não, e realmente também não sei qual o critério, assim. Bom, pessoal, algo mais? Então, vou aqui encerrar, né, a gravação.